Eu insulto o burguês níquel, o burguês, a digestão bem feita de São Paulo. Eu insulto as aristocracias cautelosas, os barões lampiões, os condes joões, os duques zurros, que vivem dentro de muros sem pulos e gemem sangues de alguns mil-réis fracos para dizerem que as filhas da senhora falam o francês e tocam os printemps com as unhas. Ai, filha, que te darei pelos teus anos um colar, conte 500, mas nós morremos de fome. Come, come-te a ti mesmo, ó gelatina pasmo, ó purê de batatas morais, ódio e insulto, ódio e raiva, ódio e mais ódio. Morte ao burguês de olhos, cheirando religião e que não crê em Deus. Ódio vermelho, ódio fecundo, ódio cíclico, ódio fundamento, sem perdão. Fora! Fora o bom burguês! E aí, pessoal? Não, eu não tô de mal com a vida, não. Trouxe esse poeminha do Mário de Andrade pra gente pensar um pouquinho sobre a questão do ódio que está sendo tão recorrente nas nossas discussões por causa de tudo isso que rotineiramente, diariamente a gente tem visto, seja das lives do presidente, seja daquela reunião maldita, ou seja de um gabinete do ódio. Meu Deus, nós temos um gabinete do ódio e é ele que está tomando conta da nação. Mas o ódio em si não é ruim, faz parte da natureza humana. Ele ativa, entre outras coisas, o nosso instinto de preservação da espécie, de sobrevivência. Então, como canalizar esse ódio? Mário de Andrade fala sobre o ódio ao burguês, ao bom burguês. Acho que então é hora da gente pensar o que seria um ódio bom, positivo. Só que temos que dar um passo de cada vez. Por isso hoje eu convidei um colega que já vai se apresentar para conversar com a gente e pensar no primeiro passo, que é superar o ódio, mais especificamente aquele ódio que incita à violência. Cara, vamos lá então. Bom, Quem é o Giovanni? Giovanni é um cara muito legal que gosta de trabalhar com jovem, cara. Trabalhei 18 anos na Pastoral da Juventude e é por causa da Pastoral da Juventude que eu sou professor. Através dos encontros que a gente fazia, eu ia descobrindo que eu tinha uma cancha, uma habilidade de conversar com a galera, de discutir opiniões, de ouvir eles e de ser ouvidos. Foi um espaço que me abriu e que eu me senti acolhido, né? E me encontrei de verdade, né? E aí, então, através desse espaço, foi norteando vários caminhos na minha vida, né, meu? E aí foi através da Pastoral da Juventude que, logo que depois de sair do quartel, eu comecei a descobrir que eu poderia ser professor. Então, com as possibilidades financeiras que eu tinha e com as possibilidades que Uruguaiana e a Barra do Quaraí, que é uma cidade aqui perto de Uruguaiana, me possibilitavam, era ser professor. E eu posso dizer para ti que eu realmente sou professor, não estou professor, entendeu? Sou professor em tudo que eu faço. Por exemplo, muitos memes e brincadeiras que eu gostava de fazer nas redes sociais, eu já nem faço mais. Tenho que regrar com aquele público que eu atendo, né? Esse é o Giovanni, cara. É um cara feliz, um cara alegre, que tá sempre brincando. Erra bastante, né, meu? Porque vive fazendo mil e uma coisas, mas acredita muito na juventude. Fiz questão que tu fosse o primeiro a ser entrevistado, porque a gente tem muita afinidade, né? Nós dois transitamos os mesmos espaços e aonde não transitamos os mesmos espaços, comungamos dos mesmos ideais, né? Eu também sou professor. Perfeito. E pelo que eu vejo de ti nas redes aí, a relação que tu tem com os alunos, com os estudantes, é mais ou menos a que eu tenho também, assim, né? Perfeito. A gente fica ouvindo dos colegas aí que a gente é muito amigo da gurizada e isso não vai dar coisa boa, né? Então, você cara, é um cara muito permissivo com a gurizada. Cara, numa reunião... no meio dos jovens, né? Perfeito, mas eu acho que essa cancha da Pastoral da Juventude que tu também tem, mas a gente sempre teve, eu e tu, pelo que eu conheço, desses 3 ou 4 anos, a gente se conhece, né? É pouco tempo, mas a afinidade é grande, né, meu? É tão pouco tempo, mas parece que já é uma vida que a gente se conhece, né, irmão?
Por mais que a gente more longe, né, cara? Porque eu sou aqui da fronteira do estado e tu tá do outro lado. Olha, é longe para chegar. É longe, cansa, mas é gostoso quando chega para encontrar os amigos, né, irmão? É verdade. Cara, então como a gente tem essa cancha com a gurizada, a gente escuta eles bastante. Fala também, às vezes debate, critica, ouve, é criticado, mas para a gente ter essa cancha, essa jogada com a gurizada, às vezes os colegas na escola não conseguem compreender, né, meu? Porque a gente chega nessas reuniões de conselho e é um monte de aquele guri não presta, aquele guri é um diabo. E todas as vezes que há esse tipo de adjetivo para meus alunos, eu intervenho, porque eu não gosto de ouvir isso daí, entendeu? Porque a gente tem digamos, uma formação que é para ser mais humana. E por causa disso, inclusive, tu criou um canal no YouTube. Eu vou deixar aqui para o pessoal dar uma olhada, uma espiada lá, né? Mas eu acho muito bacana o teu canal bombando, né, cara? Bombando com um nome sugestivo de vocação professor. Eu queria que tu falasse para nós aí um pouquinho de como nasceu, qual foi a ideia. É o seguinte, eu acho que a gente conversou um tempo atrás e a gente falava muito da figura do Felipe Neto. Aqui no tempo, quando a gente conversou sobre canal, sobre Felipe Neto não era esse Felipe Neto que a gente tem hoje, né? Os meus alunos sempre falam muito desses youtubers. Adoram esse tipo de youtuber que fica falando palavrão, um monte de bobagem e faz um monte de brincadeira. Eu via que os meus alunos acompanhavam, gostavam, discutiam isso em sala de aula e às vezes eu nem sabia o nome dos caras, entendeu? E aí eu comecei a ver que era um espaço que talvez uma figura como a minha poderia ocupar. Por mais que agora que eu estou ocupando, estou vendo o quão difícil que é isso daí, entendeu? Eles gostam muito de ouvir essas histórias que eu conto. Eles dizem que essas histórias você tem que contar num vídeo, no YouTube, tem que virar não sei o que lá. No início do ano letivo de 2019, eu digo, vou fazer um vídeo para desejar um bom, feliz ano letivo para todo mundo. E fiz um vídeo de 20 minutos, se eu não me engano, cara. E a galera curtiu, gostaram. Só que daí depois que eu falei naquele vídeo, eu fiquei meio assim, cara, eu não sei mais o que falar. Mas aí eu alimentei a ideia de criar o canal, criei o nome Vocação Professor, criei até um mini cenário, chamei alguns amigos para a gente conversar, a maioria deles ex-estudantes, e eu disse, eu vou criar um canal, me ajudem? Sim, te ajudo, mas o que tu quer falar? E aí eu fiquei um ano sem botar nada no canal, porque eu não sabia o que eu ia falar. E eu conversava contigo e falava assim, cara, eu quero dar uma ideia assim de fazer com que os alunos sejam ouvidos, falar coisas que os alunos querem ouvir e falar coisas que os alunos querem falar e não conseguem. Eu quero ser essa ponte, esse canal, realmente esse canal assim para que a galera consiga ser ouvida e ouvir algumas coisas interessantes. E o nome Vocação Professor é uma ironia para um ex-reitor desse seminário, no tempo que eu queria ser padre, que quando eu estava sendo vocacionado, pensando nisso, se vou para o seminário, se não vou, ele me chamou num canto e disse assim, tu não pode ser padre. Eu digo, porque tu não tem vocação. Eu digo, então eu não tenho vocação, e aí eu insisti mais 6 meses, depois larguei porque aquilo ficou ecoando. E como eu me descobri professor, eu digo, então se eu não tinha vocação para ser padre, eu tenho vocação para ser professor. Então eu coloquei no vocação professor. Isso aí. Que legal, eu não sabia disso mesmo. Eu gostaria que tu falasse o que tu faz, que te orgulha, qual se tem uma obra, o que você faz, ou você tem projeto para fazer. Cara, assim, o que me orgulha assim, na minha vida, além da vida de ser professor, né, porque realmente eu gosto agora, ser professor digamos, o que eu me orgulho na minha vida. Mas o que eu mais me orgulho mesmo, cara, é os meus 18 anos na Pastoral da Juventude, cara. Mas eu não estou mais. Mas eu me orgulho desses 18 anos porque foram 18 anos que me formaram como pessoa e me fizeram descobrir caminhos para onde eu queria seguir, que tipo de Giovanni eu queria ser. E eu acho que a Pastoral da Juventude me fez descobrir uma característica que eu me orgulho muito, que é reunir grupos.
um projeto em si, digamos assim, algo que eu esteja criando, fazendo, hoje eu não tenho. Eu tenho aspirações, que tu sabe muito bem. Quero algum dia voltar a estudar, fazer alguma pós, mas eu quero fazer uma pós de algo que me encante, não quero fazer algo só por fazer. Por exemplo, aqui em Uruguaiana é muito comum professores fazer pós-gestão, pós disso, daquilo. Eu não quero fazer umas pós assim, cara. Eu quero fazer algo que realmente eu estude e que realmente vai trazer algo para o meu trabalho. Eu me orgulho muito da minha vida de professor, porque realmente é a minha vida. Orgulho muito do meu casamento com a Sabrina. Orgulho muito do Giovanni filho, Giovanni irmão e do Giovanni amigo, cara. Sou aquele cara que gosta de estar sempre junto, de largar um oi para um cara que mora lá em São Leopoldo, às vezes, assim, só para ele saber que eu tô aqui vivo. Então é assim que eu sou, né, cara? Esse aí é que eu me orgulho. Só tá certo. E tu, uma coisa que essa camisa aqui não é provocação, viu? A propósito, essa torcida maravilhosa deu hoje mais um exemplo de que pretende estar do lado do antifascismo na história. As imagens que estão passando aí são de hoje à tarde, em frente ao MASP, em São Paulo, no confronto contra os fascistas e, infelizmente, contra a polícia do Estado, que está sempre a favor dos mais poderosos. Mas me interessou aí na tua fala, tu começou a falar alguma coisa sobre a tua cidade, né? Principalmente o pessoal que não é do Rio Grande do Sul ouve falar em Uruguaiana e fica... Aonde que é isso? O que é isso, né? Cara, primeiro tenho que falar, que eu sou uruguaianense, nasci aqui, vivi até os 4 anos aqui em Uruguaiana. A minha mãe e meu pai tiveram que ir para uma cidade de mais interior que Uruguaiana, 70 quilômetros, que se chama Barra do Quaraí, que faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina. Então eu posso dizer que antes de eu ser uruguaianense, eu sou barrense. Até os meus 24 anos, 20 anos, eu morei na Barra do Quaraí. Porém, eu sempre quis sair de lá e vir para Uruguaiana. A minha faculdade eu fiz morando e trabalhando na Barra, mas todas as noites eu vinha para Uruguaiana para estudar. Todas as noites de segunda a sexta e as tardes de sábado. Aí aqui em Uruguaiana, eu me senti mais ambientado também porque já tinha um trabalho construído com a Pastoral da Juventude aqui. Os guris da Pastoral da Juventude falavam muito: cara, se tu conseguir vir para Uruguaiana, vem, que a gente precisa da tua ajuda, a gente quer tu aqui. Uruguaiana é uma cidade de fronteira maravilhosa para quem quiser vir aqui conhecer. A maior riqueza que nós temos é a nossa população, é o nosso povo. Então a galera vai para a praça, para o parcão ou para a beira do rio tomar mate, conversar, trocar ideia, andar de bike, andar de bicicleta, ficar passeando de carro pela cidade. É isso que nós temos. Mas é um povo bastante acolhedor, é um povo que gosta de conversar. Se tu perguntar a hora, ou puxar um papo, o pessoal vai conversar contigo, o pessoal vai querer te conhecer. E não existe tanto perigo de dia, é mais de noite. Eu queria puxar o assunto agora para a gente encaminhar, né? Tá muito boa a conversa. Eu tinha até mais perguntas para fazer, mas o que tu já tá longa, né? partilhou, o que tu já partilhou com a gente aqui já é algo que acalenta o coração das pessoas. E eu comecei, antes de te chamar, eu fiz uma leitura do poema do Mário de Andrade, que é Ode ao Burguês, que é uma baita de uma provocação. Eu não consigo imaginar hoje as pessoas indo a um teatro para ouvir um poema, ouvir poesia, Sim. E muito menos as pessoas vaiando e tacando objetos no pé. Mas lá em 1922 isso aconteceu. Sim. Hoje em dia a gente não consegue imaginar isso porque isso não acontece. Mas a arte, a poesia, a literatura sempre mexeu com a nossa cultura, com a nossa... E cultura é um negócio que está tão escasso agora com esse ministro da Saúde e essa secretaria, né? Não preciso dizer mais nada, não é nem mais um ministério, é a Secretaria da Cultura. Eu trouxe esse poema porque ele fala do ódio ao burguês que finge ter uma religião, que finge ter uma moral, que finge ter
boas intenções, mas que é um sepulcro caiado, para usar aí uma terminologia do nosso métier, né? Correto, correto. Eu queria que você Sim. falasse um pouquinho sobre superação do ódio, práticas de superação do ódio. Como é que a gente vai fazer? A gente tem um gabinete do ódio agora, tomando conta das ações políticas do nosso país. Sim, sim, Tudo é motivo para a gente falar de ódio. sim. Nada nesse governo propõe uma cultura de paz. Eu gostaria de saber de ti, né, o que tu propõe como uma cultura de paz, de superação do ódio. Cara, sobre isso, é algo que tá mexendo muito comigo, assim, porque como eu sou um cara de uma vibe muito pra cima, às vezes coisas que me põem pra baixo, assim, eu demoro pra acompanhar. Por exemplo, a grande reunião dos ministros que o Bolsonaro fez, que infelizmente só tá dando ibope por causa dos palavrões, só que os palavrões eram a menor das coisas que estavam ali, né? Porque todos os projetos que estavam por trás, que eles estavam discutindo, às vezes a grande população não está comentando, né? Mas essa reunião em si eu demorei 3 dias para assistir, porque são coisas que mexem muito comigo. A catarse está muito em mim. Então, por exemplo, assim, cara, eu chorei olhando, procurando Nemo, entendeu? O que eu posso ter falado desse ódio extremo que a gente está no nosso país? Que a gente não pode fazer uma fala, às vezes dando a nossa opinião na nossa rede social, que a gente recebe martelada a martelada atrás de outra. Eu acredito muito, muito mesmo, Zé, e eu acho que tu também, no poder da educação para combater esse ódio. Mas da educação da escola. Por que não estou falando educação familiar? Claro que a educação familiar também vai fazer a diferença. Só que nas famílias, cada família vai ter uma visão diferente. Por exemplo, sobre essa reunião. Alguma família vai dizer, nossa, isso foi ridículo os palavrões. Outros vão dizer, nossa, foi ridículo o projeto que há por trás. Fizeram uma reunião inteira e falaram 2 vezes sobre a pandemia, baixinho, e quase ninguém ouviu. Outros vão dizer, né, isso daí foi brincadeira do Bolsonaro, isso não dá nada, isso não dá. Agora, a escola é uma instituição séria que tem por trás uma história carregada, que no período da ditadura tem esse ódio incluso, mas depois daí se desprendeu desse ódio e começa a ser um sinal de vida na sociedade. Então, eu acredito que a educação possa combater esse ódio. Eu, como professor, combato esse ódio. O diálogo, cara. Tu não deixar passar as pequenas coisas, entendeu? Porque às vezes te parece algo pequenininho, mas esse algo pequenininho cresce. Alguns anos atrás, a gente dava risada do Bolsonaro no CQC. Esse cara aí que só fala bobagem. Era uma sementinha que cresceu, cara. Se naquele momento a gente não desse ibope, realmente chamasse os nossos filhos, amigos, e dissesse, esse cara é um mau exemplo, esse cara não podia estar ocupando o espaço que está ocupando, a gente não teria ele no poder agora e talvez não tivesse implantado tanto esse ódio. Mas esse ódio também está implantado não por causa do Bolsonaro em si, somente por causa dele, mas porque esse ódio sempre circulou por nós e talvez nós não queríamos ver e tapássemos os olhos para enxergar. Então, para te ver, esse ódio, ele está enraizado agora. Então, não adianta a gente só podar as coisas que acontecem, a gente tem que ir na raiz. E a raiz, meu irmão, é tu conversar com a gurizada que a gente tem na escola agora e tentar mostrar para eles. Porque, infelizmente, às vezes, adultos já formados, com 30, 40 anos, por aí, é muito difícil tu mudar a ideia da forma deles pensar. A gente tenta, a gente está sempre batendo. Agora, a gurizada te dá ouvido. A gurizada te questiona. A gurizada, às vezes, briga contigo, mas eles te dão ouvido. E quando tu mostra realmente os fatos, eles começam a acreditar e pensar. Mas eu acredito que na educação, através dos professores, a gente consiga. Mas os nossos professores têm que ter formação para isso também, né? Aí é que tá, né? Eu tinha muito interesse em conversarmos sobre essa superação do ódio, justamente porque a gente tem 2 casos emblemáticos aí em menos de 10 dias,
que é a morte do menino João Pedro, no Rio de Janeiro. Quem não sabe do que a gente está falando, eu sugiro que vá pesquisar, então, aí na internet, né? Porque é um caso que ficou conhecido no Brasil. E, por outro lado, lá nos Estados Unidos também, depois eu fiquei sabendo que o cara não era tão cidadão comum assim, ele foi atleta, ele era conhecido na comunidade. A galera do basquete amava ele, né, cara? Tem um jogador muito importante da NBA que era amigo íntimo dele, cara. Exato, e isso está criando revolta lá nos Estados Unidos de uma forma mais visível e aqui de uma forma mais silenciosa, mas ambos estão movimentando a sociedade, né? Então, assim, está ficando insustentável a cultura do ódio. Não vai muito longe. O problema é que vai deixando sequela, né? Vai deixando marcas. E por isso que pois é, cara. É nessas pequenas coisas, cara. Realmente, assim, a gente quer combater o grande ódio de agora. Vamos combater, então, esse grande ódio. Vamos fazer estratégias de ação para que a gente consiga criar grupos, né? Se aproximar das pessoas que pensamos junto para combater esse grande ódio. Mas vamos desde o pequenininho. Cara, assim, ó, eu não consigo ficar calmo quando eu vejo uma criança de 4 ou 5 anos sendo agressiva com outro e adultos em volta, às vezes, dando risada. Então, querem combater o grande ódio que a gente tem hoje, e o nosso grande ódio que a gente tem hoje no Brasil se chama Bolsonaro e a equipe dele e o projeto que eles querem impor, vamos combater. Mas vamos também começar desde lá pequeno para que não surjam outros Bolsonaros por aí e depois a gente não consiga dar conta. É verdade. Cara, valeu, muito obrigado pela conversa que a gente teve. Aqueceu o meu coração, pelo menos, e imagino que o pessoal que vai acompanhar vai ter o mesmo sentimento, né? Vamos repetir isso mais vezes, vamos conversar mais vezes. Vamos sim. Essas conversas também ajudam a superar o ódio. Cara, um abração e tamo junto. Valeu, Zé, eu agradeço. Obrigado ao pessoal que assistiu. Desculpa eu falar demais. Obrigado pelo convite, Zé. Muito obrigado pelo convite. Um abraço para tua família. E quero te dizer que essas nossas conversas não só me alimentam o coração, como eu aprendo muito. Porque tu sabe que eu sou um cara que às vezes talvez não tenha tanto conhecimento, mas tenha muita vontade de aprender. E por mais que a nossa amizade seja pouca, eu tenho tu como um grande guru da minha vida, velho. Eu tenho tu como um mestre Jedi para mim. Tá bem, meu velho? Muito obrigado. Estou sempre à disposição aí, tanto para um papo cabeça que nem esse, como também para outros projetos que tu tenha à frente. Um abração, pessoal. Valeu, Zé. Valeu. Um abração para a Bina aí também. Tá? Certo. Tchau, tchau.